Olá, professores e professoras, sejam muito bem-vindos ao canal da Inspirar Professores, um espaço feito para quem acredita que educar é transformar a vida todos os dias. E antes de começar, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante e que costuma tirar o sono de muita gente. São os relatórios escolares na educação infantil, né, Mel? Isso, Cláudia. Quem nunca ficou horas olhando para o computador ou para o papel pensando: será que eu falei claro? Será que os pais vão entender? Será que eu fiz uma boa avaliação? Pois é, hoje vamos descomplicar isso juntos, com base na BNCC, na prática pedagógica e, claro, no olhar humano que precisa estar presente em cada palavra do relatório. Primeiro, precisamos lembrar que o relatório não é um documento burocrático. Ele é, antes de tudo, um retrato vivo do desenvolvimento da criança. E a BNCC reforça isso quando fala que a educação infantil deve garantir os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, como brincar, conviver, participar, explorar, expressar-se e conhecer-se. O relatório serve para mostrar como esses direitos estão sendo vividos no cotidiano escolar. Ou seja, o relatório é um ponto entre o que a criança vivencia e a família enxerga. Não é um texto para avaliar a criança, mas para revelar o percurso, as conquistas, os desafios e as descobertas que ela fez durante o período. Exatamente. E, Cláudia, olha, é preciso também ter cuidado com a linguagem usada no momento da composição do relatório. Por exemplo, em vez de escrever "a criança ainda não reconhece letras", você pode dizer que ela demonstra curiosidade por letras do seu nome e começa a relacionar com sons e imagens do seu cotidiano. Percebe a diferença? Você mostra o que está em processo, sem colocar um rótulo, mas valorizando o caminho de aprendizagem. E é isso que justamente a BNCC propõe: observar e documentar as aprendizagens como processos, não como resultados. Uma das maiores dificuldades dos relatórios é a linguagem. Às vezes o texto fica muito técnico e acaba afastando quem mais precisa compreendê-los: as famílias. Sim, é importante lembrar que o relatório é uma ferramenta de comunicação. Ele deve ser claro, humano e acessível. Nada de frases como demonstra avanços nas habilidades de motricidade fina. Em vez disso, diga assim: a criança demonstra cada vez mais firmeza ao segurar um lápis, gosta de participar de atividades de pintura. Ou então, um outro exemplo: a criança mostra alegria ao participar das brincadeiras de roda e já consegue coordenar movimentos com os colegas. Essas descrições simples ajudam as famílias a visualizarem o que acontece em sala de aula e fortalecem a parceria entre escola e casa. Outro ponto essencial, o relatório. Ele precisa mostrar tanto os avanços quanto os aspectos que ainda precisam ser desenvolvidos. Pois é, mas a gente tem que ter cuidado para não cair em extremos, nem muitos elogios no relatório e nem um texto repleto de críticas. A ideia é descrever a realidade com sensibilidade e sem julgamentos. Então, por exemplo, um nome fictício: Mateus tem dificuldade em respeitar regras. Você não vai colocar assim no relatório, você vai dizer que ele está aprendendo a lidar com combinados e demonstra interesse em participar dos jogos que envolvem regras simples. Percebe como muda o tom? Você comunica o mesmo fato, mas de forma acolhedora, destacando o processo e não a falta. Com certeza. E mais, isso está totalmente em sintonia com a BNCC, que orienta o professor a valorizar o processo, o esforço e as conquistas individuais da criança. Agora vamos a um ponto fundamental: evite relatórios padronizados. Cada criança tem uma história, um ritmo e um jeito de aprender. É porque a BNCC fala sobre isso quando aborda o princípio da indissociabilidade entre cuidar e educar e da respeitosa observação da infância. Ou seja, cada relatório precisa refletir a singularidade da criança. E aí, Mel, você pode nos dar um exemplo prático sobre isso? Claro, imagine duas crianças, a Ana e o Gabriel. Ambos estão no mesmo grupo, mas demonstram
curiosidades de jeitos diferentes. A Ana, ela demonstra grande interesse por histórias e gosta de ler para os colegas, recontando narrativas com as suas próprias palavras. Já o Gabriel, ele prefere observar as ilustrações e criar novas versões para as histórias, misturando os personagens e inventando um final mais criativo. Percebe? Sim. Nenhum é melhor que o outro. São caminhos diferentes de aprender e ambos precisam estar representados com autenticidade. Isso mostra para as famílias que o professor conhece verdadeiramente cada criança. É o relatório como espelho da relação e não apenas como um documento. É sim, um bom relatório começa muito antes da escrita. Ele nasce da observação diária, das anotações, das conversas, das situações cotidianas que mostram o desenvolvimento da criança. Isso é o que a BNCC chama de documentação pedagógica, registrar evidências de aprendizagem para compreender o processo de planejar os próximos passos. Então, por exemplo, ao observar uma criança que evita participar de rodas de conversa, o professor pode anotar esse comportamento e, no relatório, descrever as estratégias que está usando para estimular essa participação. Assim, ó, Laura ainda prefere observar as conversas do grupo, mas vem se aproximando gradualmente quando as histórias envolvem temas familiares ou músicas conhecidas. Esse tipo de registro mostra intencionalidade pedagógica e revela à família que o professor está acompanhando o desenvolvimento de forma ativa e cuidadosa. Então, para resumir, um bom relatório precisa ter quatro pilares: clareza, equilíbrio, personalização e linguagem acessível. E mais, viu, Cláudia? Mais do que isso, ele deve expressar respeito, empatia e intencionalidade pedagógica, porque o relatório é um registro vivo da infância, um reflexo do que acontece todos os dias na rotina escolar da criança. E se esse vídeo te ajudou a repensar a forma de escrever relatórios, deixa aqui o seu like agora mesmo e compartilha com outros professores que também estão nessa fase de escrita. E conta pra gente nos comentários qual é a sua maior dificuldade na hora de escrever relatórios. Vamos trocar experiências e fortalecer essa rede de professores que acreditam numa educação mais sensível e significativa. Até Até a o próximo próxima! vídeo.